Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Síntese. Você já sabe, é a oportunidade de rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, normalmente acontecendo às quartas e quintas-feiras. Hoje, nós vamos rever os julgamentos que aconteceram nos dias 14 e 15 de outubro de 2009. Muitos debates, argumentos apresentados pelos ministros na defesa dos respectivos pontos de vista para se chegar a uma conclusão e a decisão do Supremo. Algumas decisões ainda não foram tomadas, mas os debates aconteceram e nós vamos rever agora. Lídia, inclusive algumas questões interessantes, como, por exemplo, um debate que já vem acontecendo sobre a atuação do Ministério Público. Esse debate, na verdade, ele se estende a diversos tipos de ação. Hoje, especificamente, com relação a um tipo de ação que é a ação civil originária. Em determinadas circunstâncias, se o Ministério Público pode apresentá-la ou não. Isso, na verdade, foi uma discussão sobre a ação civil pública que traz as competências do Ministério Público. O Ministério Público tem essa competência para ajuizar esse tipo de ação, mas há limitações, e são essas limitações que foram discutidas pelos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana. A ação civil pública, ela seria uma ação civil originária da mesma forma? Não necessariamente, na medida em que ela não se inicia no Supremo Tribunal Federal. Ela pode, por exemplo, se iniciar num TJ estadual. Então, quando a gente fala em ação originária, é porque ela já iniciou-se no Supremo Tribunal, ou por uma questão de foro, por prerrogativa de função, ou porque aquela matéria é exclusivamente de competência do Supremo. Aqui, no caso, não. Foi uma ação que até se iniciou num TJ do Distrito Federal, e depois, por uma questão recursal, é que chegou ao Supremo. Esses outros detalhes daqui a pouquinho, porque primeiro nós vamos rever um destaque da sessão plenária do dia 14, quarta-feira, que desta vez trata-se, esse outro assunto ele será a ação seguinte, também é um destaque da quarta-feira. Agora, especificamente, uma ação que tratou de servidores. O recurso extraordinário 563.708, relatora ministra Carmen Lúcia, Mato Grosso do Sul versus Adão de Freitas Amorim. Recurso contra um acórdão, ou seja, uma decisão que reconheceu a servidores públicos a manutenção da remuneração como base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Isso, mesmo após uma alteração que foi feita no artigo 37, inciso 14, da Constituição da República, por uma emenda constitucional, emenda essa de número 19, de 1998. O fundamento é de que os servidores teriam direito adquirido àquela forma de cálculo. Lídia, que modificações foram estas? Foram modificações com relação à base de cálculo do adicional de tempo de serviço ou qualquer adicional que o servidor público tenha direito, porque antes dessa emenda constitucional número 19, de 98, a base de cálculo desses adicionais era sobre a remuneração. A remuneração é o vencimento que o servidor recebe mais os adicionais, as vantagens. Então, a base de cálculo era maior. Quando houve essa reforma, essa mudança com a emenda constitucional número 19, passou-se a calcular não mais sobre a remuneração, e sim sobre o salário base ou o vencimento. Então, a base de cálculo diminuiu. O que houve foi essa mudança. Logo em seguida, no ano de 2000, Mato Grosso do Sul editou uma lei que previa justamente aquilo que foi alterado. Então, os servidores, na verdade, estão lutando nesse processo para manter a antiga base de cálculo, que para eles é mais benéfica, porque se a base de cálculo recai sobre um valor maior, e com essa mudança, a base de cálculo diminuiu. E ainda com a alegação de que haveria o direito adquirido pelo período em que houve o cálculo feito daquela forma anterior a essa modificação. Isso mesmo. Essa alegação de direito adquirido, ela é baseada na Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 6º, que diz que as leis novas, elas têm vigor imediato e geral, e elas não podem retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, que são aquelas decisões que já são definitivas na justiça, e também não pode prejudicar o direito adquirido, que seria justamente aquele direito já incorporado ao seu patrimônio na vigência da lei antiga. Então, a alegação dos servidores é essa. Não poderia haver essa mudança na base de cálculo se eles já tinham adquirido o direito à época de antes dessa emenda constitucional número 19. Vamos rever trecho do voto da ministra relatora Carmen Lúcia, do ponto em que ela aborda a jurisprudência sobre o tema, exatamente do direito adquirido, e prossegue até a conclusão final sobre o processo. Observo que, apesar de o Supremo ter afirmado em diversos julgados não haver direito adquirido a regime jurídico, pelo que à primeira vista ou aparentemente seria viável a alteração da composição de remuneração dos servidores públicos, é também certo que o Supremo Tribunal tem resguardado com muito cuidado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. No julgamento do mandado de segurança 24.875,
de que foi relator o ministro Sepúlveda pertence, este Supremo Tribunal consolidou ou reafirmou seu entendimento no sentido de ser a irredutibilidade de vencimentos oponível até mesmo às emendas constitucionais que alterem a forma de cálculo da remuneração. No voto condutor, Sua Excelência afirmava, deste modo, não obstante o dogma de que o agente público não tem direito adquirido ao seu anterior regime jurídico remuneratório, há no particular um ponto indiscutível, é intangível a irredutibilidade do montante integral dela. Por isso mesmo, é assento consolidado de nossa jurisprudência, de modo a dispensar documentação, que, quando se cuida de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-se-lhes a irredutibilidade da soma total antes recebida. Estou, portanto, em que a irredutibilidade hoje universalizada de vencimentos e salários substantiva garantia constitucional, oponível até mesmo às emendas constitucionais. Trata-se de garantia individual, erigida pela própria Constituição, que, como tal, a doutrina amplamente majoritária reputa ineligível, mesmo por emenda constitucional. No caso, portanto, a alteração da Lei 11.1102 para a Lei 2157, para atender ao novo comando do inciso 14 do artigo 37, preservou, no que se contém dos autos e no que foi, aliás, reafirmado na tribuna, a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, tanto que eles não recorreram. O que eles não ganharam foi apenas o direito de continuar a perceber a base de cálculo do adicional por tempo de serviço sobre a remuneração nos termos da lei que antecedia a 2157. Deste modo, apesar de o acórdão recorrido ter partido, a meu ver, até de uma premissa equivocada, como eu disse, o parágrafo 3º do artigo 73 da Lei 11.02 só se referia a vencimento base mais adicionais permanentes, mas isto nós não podemos entrar. Ou seja, de que os recorridos teriam direito adquirido a forma de cálculo preexistente à emenda constitucional, não é possível reformá-lo, porque isso importaria na redução da remuneração dos recorridos. Por essas razões, senhor presidente, eu estou encaminhando votação no sentido de negar provimento ao recurso. Bom, então esse foi o voto da ministra, já na finalização, mas o que representa na prática? Ou seja, como eu digo, sempre vamos fatiar o voto da ministra, Lídia. Bem, ela se baseou em jurisprudência já consolidada do Supremo, no sentido de que não existe direito adquirido nem contra a Constituição, e o servidor, ele também não tem direito adquirido a regime jurídico. Então, podem haver mudanças na Constituição Federal por meio de emendas, e ele não tem esse direito de dizer que adquiriu direitos. Mas, em contrapartida, a ministra ressalta bem que a Constituição Federal proíbe a irredutibilidade salarial. E ela verificou que, nesses casos concretos desse processo, aconteceu essa modificação na base de cálculo, mas no fim, o valor total que o servidor recebeu não diminuiu. Então, o que ela fez? Ela negou o provimento ao recurso, mantendo a remuneração, ou seja, os vencimentos mais as vantagens, como base de cálculo do adicional de tempo de serviço. Foi exatamente aquilo que os servidores pediram, mas somente até a entrada em vigor da lei, que eu falei que entrou em vigor em 2000, no ano de 2000, que é uma lei estadual do Mato Grosso do Sul, porque dali em diante essa lei já está adequada à emenda constitucional número 19 de 98, então o que eles tiverem que receber até essa lei vai ter como remuneração a base de cálculo. Agora, quer dizer, vai ter como base de cálculo a remuneração, ao contrário. Agora, dali em diante, aí sim vai ser de acordo com a emenda constitucional 19 e com o que prevê a lei que diz que é baseada apenas no salário base ou vencimento. Este foi o voto da ministra relatora Carmen Lúcia. Logo na sequência, o ministro Joaquim Barbosa pediu vista, ou seja, a discussão ela voltará ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para outro destaque da quarta-feira, dia 14, a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa em outro processo, recurso extraordinário 576.155. O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski, insistindo, aqui foi a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. As partes, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Brinquimobil Equipamentos Educacionais Limitadas e também o Distrito Federal figurando no processo.
Neste recurso extraordinário, a discussão gira em torno da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em matéria tributária. Lídia, como é que começa este caso? Este caso começou pelo fato de que o governo do Distrito Federal fez um acordo com essa empresa, Brinkmobil, para criar um tratamento especial com relação ao recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Neste caso, houve esse acordo feito entre o governo e essa empresa, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios entendeu que, quer dizer, na verdade, houve uma atitude do Ministério Público em questionar esse acordo feito entre o governo do Distrito Federal e essa empresa. O Ministério Público, então, ajuizou uma ação civil pública no TJDF, alegando trazendo alguns argumentos contra esse acordo feito. O TJDF entendeu que não haveria a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações civis públicas quando se tratar de acordos feitos porque trata de matéria tributária. O Ministério Público recorreu ao STJ, o STJ manteve a mesma decisão do TJDF, e aí o Ministério Público, insatisfeito, recorreu até o Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário, tudo questionando esse acordo feito entre essa empresa e o governo do Distrito Federal que tratava de ICMS. E no caso, especificamente, esta atitude, como você disse, do Ministério Público, de entrar com uma ação civil pública, se poderia questionar matéria tributária, esse acordo que foi feito entre o GDF, o governo do Distrito Federal e a empresa, por meio de uma ação civil pública. Uma matéria eminentemente processual, poderia-se dizer. É uma matéria processual, mas também que tem o fundo, até o ministro Marco Aurélio, que gosta de usar essa expressão, o fundo com relação ao assunto tratado é justamente também se é realmente uma questão tributária que tem pessoas interessadas individualizadas ou não, se atinge um grupo maior de pessoas. Esse ponto também foi forte realmente no debate que aconteceu no plenário do Supremo. O julgamento, lembrando que o relatório foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski, anteriormente, em outra sessão, e o julgamento foi suspenso, como já dissemos, por um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. O ministro Ricardo Lewandowski, relator, ele reconheceu a legitimidade do Ministério Público para propor esse tipo de ação, entendendo que o Ministério Público, o MP, estaria agindo como fiscal da lei. Lídia, vamos explicar rapidamente esse conceito que também é chamado de custos legis. Bem, custos legis é uma função do Ministério Público, é um munus público, uma função que ele tem que ter, no sentido de que em alguns casos ele atua como parte processual, em outros ele atua como fiscal da lei, ou seja, ele não está atuando como parte, mas ele atua para saber se a lei naquele caso está sendo cumprida. Então, quando o Ministério atua como esse fiscal, aí sim a gente tem a função de custos legis. Inclusive, vale lembrar, por exemplo, em determinadas situações, audiências de família, por exemplo, às vezes existem as partes que estão digladiando, discordando, e está lá a presença do Ministério Público. Ele não é parte, ele está atuando justamente para a garantia de que a aplicação da lei seja feita. Isso, já é diferente num caso de uma ação penal, onde o Ministério Público atua como uma das partes que acusa, no caso, contra a parte ré, no caso da ação. Então, nesse caso, ele atua como parte. Nesses casos que você disse, atua como custos legis ou fiscal da lei. Bom, esse é o entendimento do ministro relator. Outros 3 ministros discordaram deste entendimento. O ministro Menezes de Direito, falecido, que à época abriu divergência, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Eros Grau. Para eles, a Lei 7.347 de 85 afirma que o MP não tem competência para ajuizar ação civil pública em matéria tributária quando os beneficiários podem ser individualmente determinados, exatamente como a Lídia nos explicou agora há pouco. Vou agora ficar a pergunta, como será que o ministro Joaquim Barbosa votou na apresentação do voto vista nesta sessão plenária? É o que nós vamos rever agora. A meu sentir, a resposta é positiva. O respeito à gestão financeira responsável e a observância das normas que garantem a harmonia entre os entes federados, esta no que se refere ao combate à guerra fiscal, são interesses sociais indisponíveis, pois sua ineficácia pode pôr em risco a viabilidade da República e da Federação. Ademais, tais interesses transcendem o acervo de direitos exclusivamente individuais dos cidadãos, na medida em que a falta de equilíbrio entre receitas e despesas afeta indistintamente toda a coletividade e a inconstância nas relações entre os entes federados induz ao enfraquecimento da unidade nacional
para todos os jurisdicionados, pessoas naturais, empresas e entidades públicas. Reforço o ponto. Neste recurso extraordinário, a matéria tributária não se confina às relações patrimoniais íntimas ao sujeito passivo, tampouco se submete preponderantemente ao crivo dos direitos fundamentais do contribuinte, validade ou invalidade de tributo. Ao contrário, aqui, o exercício da competência tributária sofre os influxos de interesses constitucionais inerentes ao Pacto Federativo, informados pelo que se concebe como rígida relação entre entes federados e a observância de balizas próprias do direito financeiro. Ante o exposto, com a devida vênia dos eminentes colegas que dissentem da orientação adotada pelo relator, eu conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento nos termos em que proposto pelo ministro relator. É como voto. É claro, como fazemos questão de insistir sempre, essa questão de, digamos assim, placar em termos de votos dos ministros, ela é muito, extremamente relativa. Mas se fala nesse sentido, na medida em que se pode acompanhar como fica a votação, facilita, de certa forma, esta compreensão. Porque um voto, muitas vezes, ele pode abrir uma terceira via, um voto pode ser concedido em parte. Mas neste caso aqui, nós temos já o entendimento mais ou menos fechado em relação aos dois posicionamentos. O do ministro relator Ricardo Lewandowski, tivemos a divergência aberta pelo ministro Menezes de Direito, como dissemos, no que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia e o ministro Eros Grau, e com a apresentação do voto vista, o ministro Joaquim Barbosa se filiou à tese defendida pelo relator, o ministro Ricardo Lewandowski. Logo em seguida, o ministro Carlos Aires Brito votou acompanhando o ministro Joaquim Barbosa e, por consequência, também o relator. Vamos rever. O caso dos autos é diverso daquele em que o Ministério Público, agindo em substituição a um determinado contribuinte, ou contribuinte determinável, impugna a constitucionalidade de tributos. Aqui a hipótese é diferente. Aqui é saber se o parquê pode ou não pode ajuizar a ação civil pública para evitar que o Estado, mediante acordo para pagamento de dívida tributária, acabe por incidir em renúncia fiscal danosa, lesiva, ruinosa ao patrimônio público. A Constituição faz uma distinção muito boa entre patrimônio público e patrimônio social, no próprio artigo 129, para efeito de ajuizamento de ação civil pública. Se o patrimônio social é aquele de caráter imaterial, patrimônio histórico, cultural, artístico, o patrimônio material é aquele que de alguma forma é conversível ou estimável, né, em pecúnia. É um patrimônio de natureza material. E esse patrimônio, chamado de público, em oposição ao patrimônio social, não se confundem patrimônio público e patrimônio social, embora ambos sejam, teoricamente, objeto de ação civil pública, a cargo do Ministério Público. Essa categoria patrimônio público tem uma definição muito boa na Constituição, no artigo 71, número 2, desde a Constituição originária. É um conjunto de dinheiros, bens e valores. O Ministério Público aqui não está saindo em defesa de nenhum contribuinte. Pelo contrário, ele está atuando contra o contribuinte que fez acordo com o Estado. O Ministério Público aqui está saindo nitidamente em defesa do patrimônio público, que, no caso, aparenta, não é, violado, prejudicado por efeito de um acordo, de um parcelamento de dívida, que, segundo o Ministério Público, implica renúncia fiscal. Portanto, foi o voto já apresentado pelo ministro Carlos Aires Brito, fechando, vamos insistir nessa questão, isso é muito relativo, o placar em 3-3. Então, a expectativa agora em relação a qual será o voto dos demais ministros, na medida em que teremos este assunto retornando ao plenário do Supremo. O ministro Ellen Grace pediu vista. Isso, o ministro Ellen Grace fez um pedido de vista, afirmando que ainda havia necessidade de
estudar mais elementos do processo para que ela pudesse, de uma forma segura, trazer o seu ponto de vista a respeito do assunto. Outro tema para você acompanhar ao vivo e direto do plenário e nos destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, aqui em síntese. E daqui a pouquinho nós voltamos com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 15 de outubro de 2009. É só um instante.